O Telefone Preto é o mais novo filme de terror que estreou uma semana adiantado aqui nos cinemas brasileiros, mas que lá nos Estados Unidos já saiu faz um tempinho. Esse filme também marca a volta de Scott Derrickson pro terror. No vídeo de hoje eu vou trazer a minha review sem spoilers do filme e pro final vai ter uma parte com o final explicado do filme, tratando um pouco de spoilers de como a história terminou. Então, se quiser saber mais sobre um dos filmes de terror mais aguardados do ano, vem comigo. Oi, eu sou a Aline Logson e hoje a gente vai fazer a nossa primeira review. E eu tô muito feliz que seja logo sobre esse filme, que era literalmente um dos que eu tava mais ansiosa pra assistir esse ano inteiro. Junto ali com Halloween Ends, esse aqui era o filme de terror que eu tava mais ansiosa pra assistir. Começando logo de cara que esse filme aqui foi feito pela mesma trindade que trouxe pra gente o filme A Entidade, que é um clássico já, basicamente. Com Scott Derrickson na direção e co-escrevendo o roteiro, junto com Robert Cordill. E o Ethan Hawke também volta pra um papel de destaque, dessa vez não como nosso herói ou mocinho, mas como o vilão. A história desse filme foi baseada num conto escrito por Joe Hill, e só fazendo o roteiro desse vídeo na pesquisa que eu descobri que esse cara é filho do Stephen King. Não só filho, como é a cópia do pai, pelo amor de Deus. A história do filme é a seguinte: tem uma cidade pequena onde crianças estão desaparecendo e nunca mais sendo encontradas. O serial killer tá ficando conhecido como o sequestrador. Na história a gente acompanha uma dessas crianças, o Finn, quando ele foi sequestrado no meio do dia. O sequestrador tranca ele num porão onde ele fica por vários dias até chegar a hora dele ser assassinado, porém nesse porão tem um telefone preto na parede com um fio cortado que nem funciona. Sendo um terror sobrenatural, o telefone toca e quando o garoto atende, ele percebe que as pessoas que estão falando com ele são as outras crianças que o cara já tinha matado antes. Isso tudo é a sinopse básica, tá no trailer, tá no resumo do filme, então não é spoiler. O ouro mesmo é como eles pegaram essa história e transformaram ela numa coisa muito boa. O estilo do filme é bem nostálgico, a história se passa em 1978, se eu não me engano, e ele tem um estilo ali de fotografia bem antiga. Tem até uma pegada de documentário com a abertura dele nas cenas que mostra como se fossem imagens de VHS, o que deixa tudo bem mais sinistro, na verdade. Vocês também vão notar uma pegada muito It, a Coisa, em relação à cidade pequena, as crianças desaparecendo, até com os adultos, que eu vou falar mais pra frente da relação dos adultos com essa história aqui. Mas uma coisa que me surpreendeu foi o toque meio Stranger Things que eu senti, toda pela temática ali dos anos quase anos 80 também, nos Estados Unidos e todas as crianças e tal, mas tem um personagem específico que parece ser a junção perfeita entre o Billy Hargrove e o Ed Manson. É a personalidade do Billy com o estilo do Ed, o que ficou uma combinação muito interessante. A cidade desse filme aqui, ela não é como Derry de It, a Coisa, onde os adultos são influenciados pelo sobrenatural, mas aqui as crianças também têm que se virar sozinhas. Os irmãos protagonistas cuidam do pai enquanto cuidam um do outro. Na escola, as crianças protegem as outras enquanto elas sofrem bullying porque os professores não fazem nada. E a polícia é inútil sem a ajuda de uma criança clarividente e as suas visões sobre os crimes. Então é algo que vai remeter bastante, mas não é uma cópia nem um plágio, é uma coisa que você vai perceber como um subtom ali da trama. Se você gosta de It, com certeza você vai gostar muito do clima que esse filme aqui oferece. Falando em tom, tem uma uniformidade no tom e na temática ao longo do filme inteiro, desde o comecinho até o final, que é uma delícia. O Scott, ele foi roteirista, co-roteirista na verdade, e diretor também. E nos últimos vídeos aqui do canal eu tô batendo bastante nessa tecla, mas pra uma história ter esse sentimento de que ela é a mesma história do começo até o final, só é possível quando a pessoa que criou a história, que criou esse roteiro, que teve a ideia, que juntou tudo isso, é a pessoa que tem a decisão final. E aqui no caso foi isso. Quando passou os créditos iniciais e eu vi que o mesmo escritor era o roteirista, já fiquei animada, porque eu sabia que mesmo que a história não fosse tudo aquilo que eu tava esperando, porque eu tava com muita expectativa pra esse filme, ainda assim seria uma história única do começo ao fim. Uma coisa que eu achei incrível nesse filme aqui é que o fato dela ser uma história com um ponto sobrenatural não faz dela nem um pouco menos realista. E eles sabem muito bem disso. Aquela abertura com um toque muito documental é a prova disso. Tem um clima meio true crime, que são os crimes reais, com um toque sensacionalista por causa do sobrenatural, que faz desse filme uma experiência bem diferente, com um gostinho bem único. Agora vamos falar de uma coisa que todo mundo provavelmente quer saber. O Ethan Hawke tá incrível aqui. O vilão, chamado de The Grabber ou O Sequestrador, é imprevisível. Cada cena com ele é recheada de tensão. Em alguns momentos ele parece alguém super instável e dá a impressão de que o Finn, o garoto sequestrado, pode usar isso pra conseguir escapar, e isso dá esperança pra gente. Mas em outros momentos ele é um maníaco violento, e aí a gente lembra que o garoto que tá no porão dele agora não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, e que a gente sabe das atrocidades que ele já cometeu. Isso faz a gente alterar muito de emoções
tensões entre a esperança de talvez vai ter um final feliz e o desespero de ver as chances do garoto diminuindo a cada minuto. E pra minha surpresa, pelo menos quando eu descobri isso, o Ethan Hawke originalmente não queria interpretar vilões, porque ele tinha medo de ficar marcado assim que a audiência não fosse conseguir ver ele de outra forma. Mesmo sabendo disso, o Derrickson arriscou e mandou pra ele o roteiro mesmo assim, e naquela mesma noite ele recebeu uma mensagem no correio de voz do Ethan com a sua voz mais assustadora, dizendo uma das frases mais sinistras do filme: "Eu vou matar você e a dor vai ser muito, muito grande." Confia que essa frase é 10 vezes mais assustadora em inglês e 1000 vezes mais eficiente na voz do Ethan. E foi assim que ele contou pro diretor que ele aceitou o papel. Ele também teve o desafio de atuar o filme todo usando uma máscara, o que fez com que ele tivesse que usar totalmente a sua linguagem corporal. No começo ele achou que isso fosse ser um desafio bem difícil, mas depois ele interpretou isso como sendo uma oportunidade para ele dar uma performance no meio de um filme de terror. Apesar da hesitação, ele tá incrível aqui e entrega um vilão que causa pavor e repulsa na audiência. Mas nesse filme, os protagonistas mesmo são as crianças. E deixa eu te falar, que aula de criação de personagem. Todos eles são super cativantes e conquistam a nossa empatia mesmo que tenham só 5 falas. O protagonista e a sua irmã entregam uma dupla que funciona perfeitamente bem e convencem a gente que eles são irmãos que têm que lidar com um pai alcoólatra e uma escola cheia de abusadores. Cada uma das vítimas que fala com ele no telefone tem a sua própria personalidade e a sua própria história, e o filme não ignora isso. Humanizam todos eles e nos entregam pequenos pedaços de quem eles eram, e sem perceber, a gente fica em luto por todos eles. É um filme que foca no desenvolvimento dos personagens primeiro e depois no gore, que é a violência gráfica, que aliás é bem intensa em algumas cenas muito raras. Mas apesar de ser intenso, não é uma coisa nojenta. Eu não gosto muito de violência gráfica e esse filme não me incomodou, mas ainda tem muito sangue pra quem gosta disso. Mas mesmo não focando nessa violência, ainda assim ele fez eu me contorcer na poltrona e lutar pra não fechar os meus olhos nas cenas mais tensas. E os jumpscares, Aline? Tem, porque o Scott Derrickson é conhecido por eles. Tem sim. Um deles, inclusive, é bem parecido com um jumpscare que tem A Entidade, mas aqui ele é bem mais justificável e funciona melhor. Inclusive fez eu e a mulher que tá assustada do meu lado quase grudar no teto do cinema. Eles funcionam pra assustar a gente e se encaixam na trama. Outra coisa que eu gostei bastante é que esse daqui não foi um filme onde os personagens ficaram me irritando com decisões burras. Às vezes eles faziam coisas que me deixavam, ai meu Deus, não, mas não por burrice, era inevitável. O ponto forte aqui, de fato, de longe, e assim, é bem óbvio, são os personagens. São muito bem estabelecidos logo nas primeiras cenas deles. Não são estereótipos ambulantes. Aliás, alguns que eu julguei muito cedo me surpreenderam. Suas escolhas e atitudes são sempre justificáveis e dá pra gente entender. Outra coisa que eu curti bastante foi como o filme não exagera na narrativa pra ficar explicando tudo pra gente. Não que você vai ficar perdido, mas a gente só entende o que precisa entender pra entrar na história. Lembrando que a gente tá acompanhando o ponto de vista do garoto e a gente só sabe o que ele sabe. E é de se convir que ele tem preocupações maiores do que ficar arranjando explicação pra tudo. Eu vi algumas críticas dizendo que esse daqui não era um filme de terror, que era suspense ou uma história de fantasma. Então eu já fui pro cinema preparada pra um leve desapontamento, mas não foi o caso. Pra mim, esse filme funciona sim como um filme de terror, porque o verdadeiro horror nele tá na metalinguagem dele, ou seja, na conexão do filme com a vida real. E o que diabos isso quer dizer? Essa é uma história sobre um serial killer mascarado que sequestra crianças saindo da escola no meio do dia, mantém elas em cativeiro, tortura elas e as mata. Toda semana uma nova criança desaparece na cidade e os grupos de busca parecem nunca ter descanso. Os cartazes de desaparecidos dominam todas as paredes. Se você disser que essa premissa, dolorosamente próxima da nossa própria realidade, não te deixa aterrorizado antes mesmo de entrar no cinema, até muito depois do filme acabar, eu não sei o que vai. Eu não entendo porque dizem que não é terror, porque eu, sinceramente, tava horrorizada o tempo todo. E isso que é terror, né? Talvez seja porque não tem um jumpscare a cada minuto, ou as cenas de violência gráfica ficam bem isoladas. Mas, pra mim, esse filme tem todos os requisitos de um filme de terror, tanto na técnica quanto na reação do público. É o melhor filme de terror de 2022? Bom, eu não vi todos os filmes de terror que lançaram esse ano, mas entra na lista dos melhores que eu assisti esse ano definitivamente. E a opinião geral da crítica e do público também é a mesma. Antes de pular pra parte com spoilers que eu vou explicar ao final e falar um pouco sobre o conto no qual ele foi baseado e fazer comparações com o filme, deixa eu dizer pra vocês. Eu recomendo demais esse filme. Eu tava com expectativas extremamente altas e ainda assim ele me surpreendeu. Já tô louca pra ver de novo. Se puder, veja nos cinemas enquanto ainda tá em cartaz. Agora, sem literalmente dar muitos spoilers e falar muito sobre isso, eu queria falar pra vocês sobre o final do filme que não deu muitas explicações. Assim que acabou o filme e os créditos começaram a subir, eu pensei duas coisas.
coisas. 1. Muita gente vai querer mais explicação. E 2. Eu fiquei muito feliz que o filme não ofereceu essa explicação. Não tem nenhuma tentativa de humanizar o vilão aqui. Não tem história pregressa, não tem análise psicológica, não tem monólogo sobre as suas motivações. E enquanto eu gosto de um vilão multifacetado como todo mundo, dessa vez eu gostei ainda mais desse jeito. Esse cara sequestra e mata crianças de formas brutais. Eu não tô nem aí pra qual história triste da infância dele. Ele é um monstro. O diretor e co-roteirista disse que os seus vilões favoritos também não têm motivações, e isso deixa eles mais assustadores, e ele quis explorar isso aqui. Enquanto eu escrevi o roteiro pra esse vídeo hoje de manhã, eu fui lá ler o conto do Joe Hill pra ver se tinha um pouco mais de história, e lá eles também não explicam nada sobre esse vilão. Aliás, não falam nada sobre ninguém, porque nenhum personagem é desenvolvido lá. Esse daqui é um dos raros casos onde a adaptação é muito melhor do que a obra original, porque o conto é raso, faz a história parecer sem graça e o vilão é qualquer coisa. É sério, parece que o próprio escritor, o Joe Hill, acreditava que essa história era bem sem graça quando ele escreveu, porque foi isso que ele me transmitiu enquanto eu tava lendo. Não tem nenhum momento legal, não tem nenhum clímax, não tem nada de interessante naquela história daquela forma. Eu fico muito feliz que alguém leu aquilo e pensou, putz, dá pra ser mais, porque depois de assistir o filme eu vejo como aquela história tem um potencial imenso, que nenhuma forma foi explorada na história original. Pra vocês terem noção, no conto, o menino só recebe uma ligação de um dos garotos, não é várias ao longo que nem foi no filme. Não tem todo aquele plano que ele faz, os dias passam muito rápido, você nem vê nada acontecendo, o serial killer não usa máscara, ele é só um serial killer qualquer, tanto faz. E em 30 páginas, esse cara não conseguiu fazer a gente ter empatia por absolutamente ninguém. É tipo, tanto faz. A única coisa que eu achei interessante é que, enquanto no filme a gente acompanha tanto o lado do Finn, enquanto ele tá sequestrado, e o lado da sua irmãzinha, Gwen, enquanto ela tá do lado de fora, fazendo a investigação dos crimes, no conto a gente só tem um ponto de vista do próprio Finn. Então, pra acompanhar esse lado de fora, a gente tem um Finn imaginando o que a irmã dele tá fazendo. E ele vai imaginando tudo a investigação que ela realmente tá fazendo lá fora. Porque, como a gente sabe, eles têm ali na família essa clarividência, eles têm visões e tudo mais, então ele tava tendo visões da irmã. Isso eu achei uma coisa interessante que eu nunca tinha visto antes, mas assim, é uma cena e acabou. É incrível como eles pegaram esse esqueleto de história, porque o conto ele é só o esqueleto de uma história, e eles criaram tudo por cima, eles criaram todos os personagens, deram a personalidade, e fizeram a caracterização, e desenvolveram todos eles muito bem a partir daquela coisa bem simples e básica que foi o conto do Joe Hill. Trabalho excelente dos roteiristas e uma execução maravilhosa do diretor também. No saldo final, O Telefone Preto é um conto ruim, mas é um ótimo filme e vale muito a sua atenção. O que você achou do filme, ou se ainda não assistiu, tá com expectativa muito alta, deixa aqui embaixo nos comentários. Se gostou desse vídeo, se inscreve aqui também e deixa seu like. É o primeiro vídeo de review que eu faço e eu curti bastante esse estilo, ainda mais pra falar de um filme que eu gostei tanto. Se você gostou também, deixa aqui embaixo e fala pra mim qual outro filme eu devia trazer pra esse novo quadro. É isso, muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.